Beleza, pessoal. Nossa gravação caiu, mas voltando. Então, estava falando para vocês, galera, que quando vocês forem fazer essa documentação do operacional, vocês precisam colocar absolutamente tudo. Como que o operacional se comportou, quando você entrou, qual foi a assertividade, como que você se sentiu. Basicamente, a partir de agora, pessoal, além do diário de trade, vocês vão ter que realmente verificar se vocês estão fazendo o operacional ou se vocês estão inventando moda, tá? Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui. Pessoal, quando a gente fala em ser consistente, a consistência, ela vem do quê, pessoal? Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve a palavra uh, consistência, tá? Quando a gente fala em consistência, tem muita gente que na cabeça vai pensar o seguinte: a Rayane acabou de falar, resultado. E não é raio. A consistência, ela não tem a ver somente com o resultado. Claro que a gente quer Não. resultado no a gente quer ser consistente no resultado, ganhar todos os dias, né? É o que a gente gostaria, de ser consistente positivamente. Mas ser consistente, pessoal, vem da repetição, vem de fazer todos os dias a mesma coisa. Então, por que eu falei para vocês que vocês precisam ter um operacional? Vocês precisam ter um operacional, por quê? Se você tiver 5 operacional, vocês não vão fazer todo dia a mesma coisa. Consequentemente, vocês não vão chegar na consistência, porque vocês não é matematicamente impossível vocês chegarem, tá? Então, é seguir o plano, é fazer todo dia a mesma coisa, é não fugir do planejamento, tá? É não mudar de setup toda hora. Tem muita gente que todos os dias, hoje é o operacional que eu utilizo, o operacional da Mano deu loss. Então, eu vou procurar, vou fazer o operacional do fulano, porque ele postou que deu gain, tá? Ser consistente vem da repetição. Falei para vocês antes, só voltando, porque eu não tinha concluído essa informação, que se não está no papel, não existe. Então, eu quero realmente, pessoal, que vocês se comprometam com vocês e que não, eu não esteja falando para as paredes, que eu não esteja falando e entrando num ouvido e saindo do outro. Eu quero que vocês escrevam o operacional de vocês. Só existe operacional quando você consegue identificar. Se alguém falar para vocês, eu opero rompimento. Rompimento do quê, criatura? Rompimento não é um operacional, vai ser um operacional quando você fizer naquela região, por aquele motivo, com aquele alvo, indo buscar tal coisa. Isso é operacional. Caso contrário, você está identificando um ponto de entrada, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou aqui para criticar o operacional de ninguém, não estou aqui para falar, não, o Manu está falando. Eu estou falando por quê, pessoal? Se vocês não mudarem essa mentalidade, se vocês não entenderem o que é operacional e o que é entrada, vocês não vão ter sucesso, vocês não vão ser consistentes. Vocês podem até ser consistentes no loss, mas não é o que a gente busca. Ser consistente em fazer todos os dias a mesma coisa. Uma coisa que eu coloquei aqui, galera, evitar horários ruins, tá? Por que eu estou colocando isso? Todo mundo sabe, pessoal, que existem horários melhores e horários que não são tão bons. Só que isso também depende do operacional para vocês, tá? Depende do operacional de vocês. Tem operacional que é só operacional de abertura. Então, se eu tenho um operacional de abertura, por que razão, motivo ou circunstância, eu vou tentar fazer aquele operacional às 4 horas da tarde. Qual vai ser a minha assertividade daquilo? Nenhuma, nada, não vai, não, vocês não vão ter essa assertividade. Da mesma forma que existe operacional, pessoal, de consolidação. Tem operacional que é feito para quando o mercado está consolidado em determinadas regiões. Compra no topo, compra no fundo e vende no topo. Isso é um operacional para consolidação. Você pode ter um operacional que funciona bem no mercado à vista, por exemplo. Só que você precisa saber se ele é bom no mercado à vista. Então, quando eu falo evitar horários ruins, é evitar horário que não funciona no seu operacional. Eu jamais, galera, pode estar caindo no mundo, eu vou entrar numa operação 3 horas da tarde. Pode dar o meu operacional, eu não vou fazer, porque eu já sei estatisticamente que é uma operação que eu vou sofrer, que eu vou ficar sofrendo ali para fazer essa operação, o mercado vai demorar mais, tá, galera? Evitar horários ruins. Quando eu falo em horário, a gente tem as outras variáveis: volume ruim, mercado lateral.
Dias que a gente está com a emoção atacada, ansiedade, excesso de trade, tá? Tudo isso, pessoal, faz parte de vocês entenderem e buscarem, de fato, a assertividade do operacional de vocês. Quantas operações vocês acham que é saudável fazer no dia? O Adilson falou, eu só opero à tarde por conta do trabalho. Difícil. Adilson, não é difícil. Eu vou te dar uma dica, tá? Tem operacional bom para a tarde. Você precisa procurar esse operacional para você. Isso que você tem que fazer. Não adianta você querer, eu vou aprender um operacional que funciona na abertura, que funciona no mercado à vista, se você não tem esse horário disponível. Você vai precisar encontrar um operacional para aquele momento que você tem disponível para operar. Lhe adianto, não é o melhor horário? Não é o melhor horário. Mas se é o horário que você tem, você vai ter que trabalhar com aquela possibilidade, tá? Voltando, galera. Quantas operações vocês acham que é saudável vocês fazerem por dia? Mandem aí para mim. 3 no máximo. Acredito que 3. Faço de 2 a 3. 2 a 3. Perfeito. Para mim, até 4. Já cheguei a fazer 20. Ivan, eu já fiz 76. Não acho que tudo está perdido. Já fiz uma, duas, uma ou duas. Vamos lá, galera. Por que eu fiz isso, tá? Passou de 5 e eu não sei mais o que estou fazendo. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar, Rai. Vamos lá, pessoal. Quando a gente tem um operacional, quando a gente tem uma estratégia, a gente se define, se propõe a fazer ele, a gente sabe, pessoal, com as emoções paradas, isso que eu estou falando para vocês é olhando aqui o gráfico. Com as emoções paradas, a gente sabe que não tem tantas operações boas no longo do dia quanto muita gente gostaria que tivesse. E eu ouso falar para vocês que num dia excepcional, tem no máximo 3 oportunidades, tá? Por quê, pessoal? Não tem oportunidade a todos os momentos. E quando eu falo oportunidades, são oportunidades realmente boas, oportunidades claras, oportunidades que você vai enxergar aquilo acontecer, você vai entrar, vai executar, vai pegar a tua parte e colocar no bolso, tá? São operações claras. Dentro do meu operacional, pessoal, não tem mais do que 3 operações por dia. Porque a montagem de posição, que é o que eu opero, ela não acontece o tempo todo. Ela acontece em determinados pontos e ela vai caminhando lentamente aí até em direção ao alvo, até o alvo daquela operação, tá? Então, não, pessoal, não tem operação a todos os momentos. Então, quando a gente fala de fazer poucas operações, não é, a mão é chata, ela quer que eu ganhe menos, ela quer que eu faça pouca operação aí por dia, eu quero ficar o dia todo na frente da tela. É porque realmente, pessoal, operação, o que movimenta o mercado, o que vai dar uma liquidez, um volume, uma movimentação maior, que é o que realmente eu busco, por exemplo, não acontece o tempo todo. Então, com isso, a gente já consegue eliminar aquela necessidade de ficar caçando operação a qualquer custo. Não tem operação a qualquer momento. As operações boas, elas acontecem poucas vezes por dia. Se você perde a oportunidade, você tem que simplesmente deixar passar. Perdi a oportunidade, passou, o mercado já passou na minha região, já aconteceu a montagem de posição, então pronto, vou deixar o mercado ir e tudo bem. Eu não vou ficar caçando outro motivo para entrar no mercado. Quando você tem esse operacional definido, é justamente isso que vai evitar que você faça um excesso de operação, que você tenha aí um overtrading, né? Que você faça aí operações sequenciais. Eu dei esse exemplo hoje lá no grupo. Teve um rapaz que falou que faz operação e que ele lembrou que na aula passada eu dei exemplo de levantar e tomar água. Ele entrou numa operação, deu loss, ele entrou de novo, ele saiu da operação antes, enfim, que quando foi a operação eu fui sem ele. E eu falei justamente isso. Quando a gente está na frente da tela, pessoal, a gente tem que pensar com clareza, tá? Se já aconteceu os meus gatilhos e o mercado já passou, já foi da minha região, não adianta eu querer entrar num outro local ou querer inventar um outro operacional, ou querer fazer qualquer outra coisa para não perder aquele rumo. É muito melhor eu deixar passar, eu olhar lá para aquele papel que eu acabei de colar na minha frente, dizendo: o meu operacional é entrar em tal região,
fazer com quantidade de contratos, com médio próximo das minhas corretoras, você olhar para aquilo que você tem estatística. Se você tem estatística, você não vai ficar procurando uma coisa que é duvidosa, ou pelo menos não deveria, galera. A gente tende a se auto-enganar. A gente tende a pensar o seguinte: ai, mas está fora da minha região, mas eu acho que vai. Esse eu acho que vai, galera, traz um peso, uma sensação tão ruim quando a gente está operando, que vocês estão operando no quê? No achismo. Vocês não estão operando na consciência, vocês não estão operando sem sentimentos, vocês estão operando na emoção. E por que eu perguntei quantas operações vocês fazem? Eu quero relatar aqui para vocês, eu já falei isso diversas vezes, que antes de eu de fato ser consistente, eu fiz muita operação um dia. O meu pensamento era: se o mercado está aberto, eu estou com oportunidade de ganhar o tempo inteiro. E não é. Eu só consegui mudar, eu só consegui virar essa chave quando eu entendi que não é oportunidade de ganhar o tempo todo. Boas oportunidades surgem poucas, tá? O Ivan falou ali, ó. Eu acho que o pior é quando a gente acha que está perdendo a oportunidade. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, se tu perder a oportunidade, o que que tu está perdendo? O que vocês acham que vocês estão perdendo? A oportunidade foi, o mercado ativou o operacional de vocês, foi embora, foi em direção a alguém. O que vocês acham que vocês estão perdendo? Vocês estão perdendo a chance de fazer uma operação. Só que quando vocês pensam na oportunidade, vocês só estão pensando no gain, vocês não estão pensando no loss. Se você pensar no loss, você vai ver que você não está perdendo uma oportunidade de ganhar. Você está perdendo a oportunidade de entrar numa operação que você ainda não sabe o resultado, tá? Você ainda não sabe o resultado no momento da entrada. Ela pode andar 50 pontos e voltar e você ter entrado no local errado. Ela pode ir em direção ao teu loss, ela pode mostrar que vai e não vai, tá? Principalmente no mini índice, que a gente sabe que é cachorro louco, ele dá umas palitadas. Então, não é uma oportunidade de ganhar, galera. Vocês têm que entender que todas as entradas de vocês são uma oportunidade de entrada, é uma opção de entrada. Só que isso pode ser uma oportunidade para ganhar e uma oportunidade para perder. Então, por que vocês vão só entrar pensando no ganho e sem perder na perca? Se passou, se não conseguiu pegar a operação, deixa ela ir embora, deixa ela ir. Vão aparecer outras boas oportunidades quando tudo aquilo que você escreveu, quando o teu operacional ativar novamente. Quando o meu operacional não ativou, tudo bem, você não perdeu também, entendeu? Então, quando vocês entenderem, galera, que vocês não são traders CLT, vocês estão no mercado financeiro, que o mercado financeiro ele funciona, ele tem uma probabilidade, uma estatística, se o mercado for embora sem vocês, vocês têm que ficar tranquilos, vocês não têm que ficar naquele sentimento, meu Deus, está todo mundo ganhando e eu não. Pelo menos você não está perdendo. Se você fizer errado, se você entrar no local errado, fora do teu setup, você já está deixando de ser consistente, tá? Ó, o Mário falou aí. Verdade. Hoje senti no dólar. Esperei, segurei o dedinho, peguei a compra na região justa, devolveu certinho, soltei a parcial e segurei. Mas poderia ter entrado 2 vezes antes. Mas você fez o quê, Mari? Você esperou configurar tudo, esperou você se sentir confiante, essa compra foi correta, tá? Eu também fiz ela, foi correta. Você esperou entrar no momento sem passar calor. Quando a gente perde uma operação e a gente vê que ia dar loss, ficamos todos felizinhos. Exatamente isso. O Nadson falou bem certinho, tá? Quando o mercado ele vai em direção contrária, você quase entrou, você queria entrar, você perdeu a operação por algum motivo, ela não te pegou e ela foi em direção ao loss, todo mundo fica parceiro. Ninguém pensa que era uma oportunidade de ganhar. Pensa, eu me livrei do loss. Vocês têm que ter esse mesmo pensamento quando vocês estão perdendo a oportunidade na cabeça. Nossa, né? Vocês estão perdendo a oportunidade também em direção a alguém, tá? Entrar sem todos os parâmetros só serve para aumentar a ansiedade. O Lucas falou aí bem certinho, tá, pessoal? Por que a gente precisa ter a matemática e a estatística ao nosso favor, pessoal? Nós precisamos ter essa assertividade justamente para diminuir a nossa ansiedade. Eu vou na próxima aula, a gente vai fazer uma junção, tá? Justamente dos 2 pilares que nós falamos até agora. O primeiro pilar que nós falamos na nossa aula foi emoção. Nosso primeiro pilar, emocional. O segundo pilar é operacional. Na próxima aula, nós vamos juntar os dois, porque não tem como um existir sem o outro. Se você, pessoal, tem medo de operar,
fica com aquela ansiedade, não consegue ver uma operação indo para o lado negativo, ou pior, porque eu acho pior quando a operação está indo positivo, você não consegue segurar até o alvo. Você quer encerrar a operação antes, é porque você não está pronto para operar aquele operacional. Vocês sabiam que a gente só tem medo do que a gente não conhece? Quem, pessoal? Vou fazer uma pergunta. Quem tem medo de operar? Eu vou falar com outras palavras, tá? Para ficar mais claro. Quem já ficou com dor de barriga às 9 horas da manhã quando o mercado abre? Quem o coração dá uma acelerada antes de entrar na operação, antes do mercado abrir? Meu Deus, o mercado está em leilão. A pessoa já fica assim, ó. Já fica fixurada na frente do gráfico. Já fica naquela angústia. Ai, meu Deus, eu não devia ter entrado na operação. Aí eu vou sair, eu vou diminuir o meu loss. Aí eu vou sair porque eu tô dando no gain, vai ter uma notícia e vai sair. Vocês se sentem assim? Todo mundo já passou por isso, tá? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo, a grande maioria passa por isso, tá? A grande maioria ainda passa por isso. Isso, pessoal, vou falar para vocês com todas as letras. Vai sumir, desaparecer, e vocês vão simplesmente sentar na frente da tela sem emoção nenhuma? Não, não vai desaparecer completamente. Se alguém falar para vocês, ai, nossa, eu simplesmente sento na frente da tela e eu nunca fico nervoso, eu nunca fico ansioso, não. Mas, pessoal, isso diminui muito quando você conhece e você sabe o que você está fazendo. Hoje, galera, quem está falando aí, ó, Rony, antes de conhecer seu operacional era assim, meu coração acelera, já fiz isso, hoje não faço mais, ó, antigamente muito. Galera, quando você conhece, você tem estipulado os seus riscos, tá? O seu parâmetro, o porquê que você está entrando numa operação, até onde vai, isso vai diminuindo, tá? Ao passar do tempo, com o tempo de tela, com a execução repetida daquelas ações, vocês vão deixando de ter medo. Eu, hoje, posso falar com todas as letras, eu não tenho medo nenhum de operar. Se eu fizer a minha operação dentro daquilo que eu escrevi ali, dentro daquilo que tiver bonitinho. Se eu fizer, galera, uma operação, vou dar um exemplo aqui para os meus alunos, eles vão entender. Se eu fizer uma operação e o médio não estiver próximo ainda, eu vou ficar ansiosa. Eu vou ficar ansiosa. Porque ainda pode ter alguma modificação. Se eu tiver com todos os meus requisitos redondinho, é aquela hora que eu falo para vocês, eu faria essa operação 1000 vezes, independente do resultado, porque eu me certifiquei de todos os elementos, tá? Então prestem bem atenção nisso. Somem nunca, nunca vai passar. Diminui muito. Como que diminui? Você sabendo o que você está fazendo, sabendo, conhecendo o seu operacional, conhecendo os seus limites. E aqui que entra mais uma vez a estatística. Por que eu fico mais tranquila? Porque eu sei que a estatística está ao meu favor. A estatística, quando está tudo bonitinho, ela é mais favorável, propensa a alguém, do que propensa ao loss, tá? O pior de tudo é quando decidimos segurar a operação até o alvo e não vai. E quando somos mão de alface, o mercado vai até o alvo. E aí, Joel, vou te dar uma dica que eu falo para os meus alunos. Ou você vai até o alvo em todas as operações, ou você sai antes em todas. Por quê? A estatística vai estar ao teu favor. A maioria das vezes o teu operacional vai até o alvo? Se for sim a resposta, se fica até o fim, independente do que estiver acontecendo. Alvo é alvo, tá? Se o teu alvo tiver um fundamento, voltando aqui a falar, eu posso falar com propriedade do meu. Se tiver bonitinho, vai até o alvo, tá? Se não, Louco do caralho? oi? Alguém falou comigo? Se não, galera, não vai. Se não tiver tudo redondinho, não vai ir até o alvo, que você precisa saber por que não vai até o alvo. Não vai até o alvo se você não tiver com a estatística a seu favor, tá? Vamos ver aqui que mais. Tenho muita dificuldade de segurar um trade quando tomei stop no trade anterior. Perfeito, Edu. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, tá, Edu? Nós tivemos isso quando que foi? Quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira, galera, nós tivemos uma operação no dólar, a nossa primeira operação no dólar. Tava tudo bonitinho, caracterizadinho. Nós fizemos uma venda no dólar no canal justo. Contrato, região, montagem de posição, player médio, tudo bonitinho. Nós entramos na operação. Quando nós entramos na operação, a gente viu a posição desfazer
tomamos um stop de 10 pontos. Na sequência, galera, eu fiz duas operações na sequência, depois desse loss. Uma no mini índice e uma no mini dólar. E as duas operações foram duas operações enroladíssimas, tá? Demorou uma hora para a operação chegar na parcial. Eu tenho certeza que a grande maioria quase vomitou na frente da tela. Por quê? Ficou pensando, eu tomei um stop. Se eu tomar mais um stop agora, vai dar ruim, eu vou devolver, eu vou ficar negativo, eu quero sair no gain, eu quero ficar naquela ânsia. E aí a gente não consegue, pessoal, pensar friamente. O que é pensar friamente? Você não pode, galera, carregar a emoção de um trade anterior para o próximo, ou de um dia anterior para o próximo. Não existe, prestem atenção, não existe recuperar dinheiro. A gente nunca recupera dinheiro. A partir do momento que você tomou um stop, o dinheiro não é mais teu, não está mais na tua conta, não é recuperar um dinheiro que era meu. Você precisa fazer o quê? Fazer dinheiro novo. Então, se você optou por fazer um novo trade, você não está fazendo um trade de recuperação. Aquele trade é um trade autônomo. Pense o seguinte: é um trade avulso. Então, se tiver caracterizado, você vai fazer a operação, você vai para ela no fim, até o fim, no gain ou no loss. Pode dar loss? Pode dar loss, mais uma vez. Mas você seguiu o plano, você seguiu o seu operacional, você seguiu a sua gestão, tá? Você vai ficar tranquilo. Mas é absolutamente normal, Edu. Todo mundo, depois de um trade negativo, fica com a confiança um pouquinho mais abalada, tá? Quem fala para vocês que não fica, tá mentindo. Fica, realmente vai ficar. Ah, eu tive uma semana ruim. Na outra semana vocês, ai meu Deus, essa semana não pode ser ruim, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso recuperar o que eu perdi. E não é. Se você fizer tudo bonitinho, vai acontecer, você vai ter o resultado aí normal, tá? Como evitar isso? Igor, como evitar o quê? Aí que eu estou tentando recuperar. Então, tentar recuperar não dá. Manu, operando com poucos contratos, o que é mais recomendável? Sair antes ou esperar o alvo? Aqui é uma opinião minha particular, principalmente para o nosso operacional, tá, Leandro? Se você opera com pouco contrato, isso é o que eu falo para todo mundo que opera com pouco capital. Existe uma coisa, galera, que você precisa identificar qual é a fase que você está no mercado. Que fase você está? Você está na fase de aprendizado, você está na fase de acumulação de capital ou você está na fase de multiplicação? Por quê? Se você está com pouco capital, eu opero com R$ 1.000 na conta. Você não pode, galera, querer com R$ 1.000 fazer 10% do capital todo dia. Matematicamente, isso não é um cálculo favorável. Então, como você tem pouco capital, eu sou da seguinte opinião, tá? Para os meus alunos que operam com pouco, dois contratos, você não vai até alvos finais. Você não vai pegar 1.000 pontos com um contrato. Quem falar para vocês isso vai dar certo uma vez. Mas você não tem psicológico, você está colocando em risco o capital, pouco capital que você tem, é muito melhor você garantir. Dois contratos, fiz R$ 80 por dia. Dois contratos, galera, com 40, com R$ 1.000 na conta, tá? Dois contratos, 200 pontos, que é o que a gente busca na parcial, a nossa parcial é com 200 pontos, dá R$ 80 por dia. R$ 80 por dia de R$ 1.000 dá quantos por cento, galera? Dá 8%. É muita coisa, percentualmente falando. O que as pessoas não entendem sobre o day trade? Que se você tem pouco capital, você não vai fazer muito. Você precisa saber que é uma escadinha, você vai progredindo. Então, eu recomendo, você tem pouco capital, esquece buscar 1.000 pontos. Vai sair no primeiro alvo, R$ 80 por dia é o suficiente, tá? Eu já pensava isso toda vez, mas eu parei com isso de recuperar dinheiro. Não existe isso, tá? Olha o Regis aí. É igual perder dinheiro na rua. Nunca mais vai ter aquela mesma cédula. Vai ter que fazer dinheiro novo, verdade. Manu, seria certo pelo nosso método entrar com mãos diferentes, independente do stop? Então, galera, eu até deixei aqui, tá na minha parte para falar para vocês sobre isso, sobre a questão de dobrar mão, diminuir mão, conforme o gerenciamento aí do seu dia, tá? Eu, Rafa, eu não gosto de diminuir mão. Eu sou da seguinte opinião. Para você saber estrategicamente se o seu operacional ele funciona ou não, você precisa ter uma padronização de quantidade de contrato para você ver de fato o resultado financeiro. Imagine o seguinte:
Rafa, vou te dar um exemplo. Hoje, Manu, hoje nosso stop era um pouco maior, então eu entrei com menos contratos, tá? E se esse trade for o trade que der 1.000 pontos? Se nesse trade eu tiver um resultado maior, eu tô com uma mão menor. Agora, aí tem um trade que operacional, o nosso stop loss é 200 pontos, tu entrou com a mão pesadaça. E aquele trade vai te dar stop de 200 pontos. A conta ela vai fechar? Se num dia do gain você está operando com pouco contrato e no dia do loss você está operando com muito. E vice-versa. Se só tem uma padronização, uma estatística, se você manter sempre a mesma mão e tiver sempre o mesmo comportamento. Se você precisa diminuir a mão para pegar, para aguentar um stop loss, aquele stop loss não é para você, tá? Então, por exemplo, hoje o stop loss da nossa operação era grande. Então, hoje, se vocês me falassem, Manu, eu não fiz a operação pelo tamanho do stop, eu ia falar assim, ó, parabéns, porque o stop loss era muito grande. Então, não é um stop que cabe para todo mundo. Ficou grande, fica de fora. Eu prefiro ficar de fora do que fazer com a mão reduzida, tá? Só para alimentar o vício do trade. Tem muita gente que fala isso, é porque eu não consigo ficar sem clicar. Então, eu fiz só com um contratinho, só para ver. Só que estatisticamente você perde aí a assertividade. Você não a assertividade, você perde realmente a estatística do teu operacional, do teu resultado financeiro. Então, para tu saber, galera, se você é realmente financeiramente viável, se você tem que fazer sempre com a mesma mão, independente do resultado. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo sabe, os meus alunos sabem que eu opero com 100 lotes. Eu opero com 100 contratos. 70 contratos é a minha parcial. Eu tiro 70. Eu vou ficar com 30. E eu faço isso todos os dias. Exceto quando, galera? Na minha realidade, eu não estou numa fase de acumulação, tá? Eu estou numa fase de multiplicação. Então, eu não preciso construir capital para operar. Eu tenho todo mês o meu capital lá para operar e eu vou buscar realmente lucro. Então, na minha fase, eu posso arriscar um pouco mais. Eu posso, se eu estiver bem positiva, final do mês, eu posso fazer essa oscilação. Se eu estou simplesmente construindo capital ou se eu estou numa fase principalmente de aprendizado, manter a mão fixa é primordial. Faz uma diferença bem grande, tá? Evitar a emoção de tomar stop loss e entrar na segunda vez sem ficar pensando que não posso tomar loss. Se você, galera, presta bem atenção aqui, vou usar o que o Igor falou. Se você tomar um stop e você não pode tomar outro stop, você não está com o gerenciamento certo. Você está operando alavancado. Nenhuma conta pode e deve ser quebrada com duas operações negativas, tá? Se você tomou dois stop e quebrou tua conta, bateu os teus limites, você está operando alavancado para o capital que você tem. Tem muita gente que quer fazer operação pensando que, eu tenho R$ 1.000, dá para entrar com 10 contratos, vou operar com 10 contratos. Você não tem margem. Qualquer oscilação, você já está perdendo um percentual muito grande do teu capital. Quando a pessoa ela entra alavancada, ela pensa somente no ganho. Se eu estou entrando com mais contrato, eu vou ganhar mais. Só que se essa operação der ruim, você está perdendo mais. E essa operação perdendo mais, você já na próxima operação não pode usar a mesma quantidade de contratos. Então, pessoal, tenham realmente, de fato, um gerenciamento adequado. Então, pessoal, day trade não é dinheiro rápido e fácil. Se alguém tem ainda esse pensamento, meu Deus, eu vou enriquecer do dia para noite com day trade operando com 5 contratos, vocês não vão. Vocês vão ganhar dinheiro? Vão. Mas vocês precisam saber que vai ter o dia de perca, vai ter o dia negativo, vai ter operação negativa. Uma operação, duas operações, três operações não pode quebrar uma conta. Se você está quebrando uma conta com uma operação duas, você está batendo o limite de perca que você estipulou com duas operações, você já está fora de gerenciamento, já não deveria nem estar operando, tá? Eu sempre deixo 3.000 alocado e opero com 5 no máximo. É alavancado, Mari. Eu vou falar aqui para vocês, ó. O que eu recomendo é R$ 1.000 para cada um contrato. Então, se tivesse 3.000, eu estaria operando com 3 contratos, tá? Dá para fazer, pessoal? Dá, mas vocês têm que entender o seguinte, ó. Se o Mário, por exemplo, tomar um stop com 5 contratos de 350 pontos, tomar 2 stops seguidos, o percentual de perca dele já é muito grande, tá? Olha só, galera, ó. R$ 3.000. Se ele tomar 2 stops de 350 pontos, um na sequência do outro, vão dar 700 pontos. Com 5 contratos, dá R$ 700, correto? R$ 700 de 3.000 é quantos por cento? É muita coisa. Então, vocês têm que pensar na perca, não só no ganho, para montar o gerenciamento de vocês, tá? Ó, o Natsu, eu sou exemplo desse assunto de ficar variando lote. Eu sou contra, tá?
melhor decisão nem entrar. Ó, foi a minha decisão hoje. Stop grande, alvos curtos, hold ficou de fora. Entrar com 10 é loucura, mas eu tenho R$ 1.000, posso operar com um contrato. Perfeito, é o que eu recomendo. Ó, presta atenção aqui, ó. O Vini. O Vini é meu aluno, ele opera com um contrato. Com um contrato, ele fez 40% do capital que ele tinha. Vocês acham que isso é pouco ou vocês acham que isso é muito? O que vocês acham que é uma rentabilidade boa para day trade? Ou eu vou reformular, tá? Vocês sabem que dentro de corretora, todo trader tem uma meta, tá? Para quem é novo, nunca assistiu uma aula minha, o meu marido é o criador do operacional que nós utilizamos, ele trabalhou dentro da Tullet, ele criou o operacional lá. Então, ele foi operador institucional. Vocês sabem qual que é a meta de lucratividade, de percentual que um trader profissional de corretora busca no mês? Um trader bom, galera, tá? Um trader bom de corretora faz entre 5% e 10%. E é muita coisa, tá? Por que a gente acha que 40% com um contrato é pouco? Porque se a gente olhar resultado financeiro, R$ 400, R$ 500 é pouco. Percentualmente é muita coisa. E vocês precisam entender o que no day trade? Que sim, você precisa ter um capital maior para fazer lucros maiores de forma segura. Já vi, galera, eu já falei para vocês isso. Já fiz loucuras? Já, galera. Já fiz, vou contar para vocês, em 2023, eu tive um desafio, eu deve ter perdido lá no meu TikTok, no meu Instagram, deve ter perdido. Eu fiz um desafio transformando R$ 300 em R$ 3.000 em 30 dias. Vocês acham que isso é muito ou isso é pouco? Isso é absurdo. Eu fiz? Fiz. Vai dar certo sempre? Não, galera. É alavancado. Eu coloquei R$ 300 e fiz 3.000 em 30 dias. 3.000%. É muita coisa, tá? Por que as pessoas quebram no day trade? Porque elas têm que fazer isso todo dia. E não vai ser todo dia que você vai fazer isso. Então, 40% é muita coisa. Para pensar o seguinte: eu tenho R$ 10.000 na conta, 40%, R$ 4.000. No outro mês eu já tenho 14. E aí vai virando aquela bola de neve. Você está acumulando. É grandes percentuais, não é pouca coisa. Dentro de corretora, um trader profissional, um trader lá de corretora, tem que fazer de 5 a 10% de meta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Agora, vocês acham que é a mesma coisa, tanto psicologicamente quanto operacionalmente, você fazer 10% de R$ 1.000 e 10% de R$ 1 milhão? Vocês acham que é a mesma coisa? Não é. Quanto mais capital você tem, mais difícil em termos de porcentagem você fazer, principalmente se tratando de psicológico. Tudo isso que eu tô falando, galera, tá? Essa questão de fazer tudo bonitinho, aguentar o tamanho do stop, entrar nos locais certos, é fácil fazer com o contrato. Vocês acreditam? É muito fácil fazer com o contrato. O psicológico da gente segura muito mais uma operação com pouco capital do que com muito capital. Faz a mesma operação com 100 contratos para ver se tu tem estômago, se você vai realmente até o fim, se você segue o planejamento, se o teu operacional realmente é bom o suficiente para você depositar 100 lotes ali. E aí que a gente separa quem é o trader realmente consistente, que vai fazer independente da quantidade de contratos, e aquele trader que vai dar a desculpa de que eu não faço dinheiro porque eu tenho pouco dinheiro. Tem que fazer dinheiro com um contrato. Se o teu operacional não é bom para fazer dinheiro com um contrato, muito menos vai ser quando você tiver capital para fazer com 100 contratos. Então, não caiam nessa de que só precisa ter dinheiro para fazer dinheiro. Eu conversei com um aluno esses dias e ele me falou assim: é fácil. Eu duvido que eu saia negativo se eu tiver 100 mil na conta. E eu falei: pois eu aposto que tu quebre esses 100 mil em 5 dias. Porque do jeito que algumas pessoas operam, não interessa o quanto tiver de capital, vai quebrar, porque está sem planejamento, está sem estatística, está sem psicológico para aquilo. Então, sim, pessoal, operar com um contrato é muito diferente de operar com 10 contratos, com 50 contratos, com 100 contratos, tá? Se você pensar em porcentagem, a sua cabeça muda muito, verdade. Não é, deixa aí. Quem não sabe operar com um, não sabe operar com mil. Exatamente isso, tá, pessoal? Aquela ilusão de ter mais capital e fazer mais grana. Sim, pessoal, é o que eu falo sobre quantidade de contratos que vocês vão operar, tá? Todo mundo me pergunta: Manu, por que tu não opera com mais contrato? Eu poderia operar com mais contrato, só que vocês têm que entender que existe a possibilidade e o conforto.
Falei para vocês ali que eu não tenho medo nenhum de operar. Falei para vocês que a ansiedade ela diminui com o passar do tempo. Só que o tempo de tela, galera, ele conta muito. E se vocês ficarem trocando de operacional de mês em mês, de semana em semana, ou fazer cada dia um operacional, vocês não têm tempo de tela. Vocês já pararam para pensar que aquela pessoa que muda de operacional cada 3 meses pode falar que tem encher a boca? Ah, eu tenho 5 anos de mercado financeiro. Quanto tempo que tu usa o mesmo operacional? Você faz todo dia a mesma coisa? Galera, muda muito o tempo de tela e você realmente conhecer como que o teu operacional se comporta. Então, vou falar aqui para vocês, ó, tenho vários alunos aqui que são meus alunos da mentoria e metade é, metade não é. Os que são meus alunos da mentoria, eles estão num processo. Tem aluno que pega assim, ó, numa semana já consegue entender, já consegue virar chave. Tem aluno que sofre um pouco mais para se manter na disciplina. Tem aluno que vai demorar um ano. E isso é o tempo de tela que determina, tá, galera? Isso vai determinar o quanto vocês realmente vivem no mercado. Muita gente me pergunta e me faz essa pergunta. Manu, quanto tempo você demorou para ser consistente, para começar a ter dinheiro, fazer dinheiro no mercado? Eu sempre falo, e eu nunca vou falar diferente, que eu não sou parâmetro para comparação. Sabe por que eu não sou parâmetro para comparação? Porque a partir do momento que eu conheci o mercado financeiro, eu respiro o mercado financeiro 24 horas. Eu penso, faço o mercado financeiro 24 horas e o mesmo operacional. Todo mundo sabe, eu aprendi o operacional, o primeiro operacional que eu aprendi foi o operacional que eu utilizo até hoje. Eu aprendi por ele, eu conheci o mercado por ele e eu vivo. E aqui em casa, a gente fala sobre o mercado financeiro, sobre o mesmo operacional 24 horas. Então, eu tenho 5 anos de mercado. Só que esses 5 anos de mercado são 24 horas por dia. Então, meu tempo de tela é muito maior do que a pessoa que opera 15 minutos por dia, porque eu estou enxergando aquilo com muito mais tempo. Então, o comportamento do player, o comportamento meu em frente ao gráfico é um conhecimento, pessoal. É você se autoconhecer. Vou reforçar uma frase, galera, que eu falei, tá? Que eu falei para vocês na aula passada e eu vou falar agora novamente. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Meu marido nem opera e só fala do seu operacional. Ele já gravou todos os nomes das corretoras. Isso se chama repetição, Rafa. É fazer todo dia a mesma coisa, tá? Eu falei para vocês, pessoal, aula passada, que nós precisamos. Eita, calma aí, deixa eu desativar o som. Calma aí. Tá. Falei para vocês, pessoal, aula passada, que sim, nós precisamos ter um operacional definido. Falei hoje a mesma coisa, que operacional sem estar no papel não existe. E eu vou falar para vocês, vivenciar o mercado financeiro e tratar o mercado financeiro somente como uma renda extra, tá? Não vai fazer com que vocês sejam profissionais. Profissional, pessoal, precisa viver o mercado, precisa respirar o mercado. Tem limitação de tempo, você vai estudar quando você puder. Só que não adianta você querer ser profissional, realmente entender o mercado, se de uma hora para outra você, vou parar, vou ficar 3 meses sem fazer. Não vou fazer. Eu só queria ganhar R$ 1.000 hoje, mês que vem não. Vou ficar pulando de galho em galho. Você só vai ser profissional se você fizer todos os dias a mesma coisa e viver o mercado. Não existe trader amador. Prestem atenção. Não existe trader amador. Se você falar, eu sou trader amador, eu faço trade de vez em quando, você está jogando dinheiro. E eu vou falar outras palavras. Outras pessoas que estão encarando com profissionalismo estão dispostas a capturar esse dinheiro que vocês estão deixando